Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Uou! Vamos ouvir o nosso podcast de diálogo interreligioso. Vamos respirando profundamente. Sintonizando o nosso pensamento com Deus. Pensando em coisas boas, agradecendo a Deus por tudo. Vamos ouvindo a musiquinha, barulhinho da água. O Senhor não nos ordena esperarmos sentados enquanto Ele abre o mar vermelho. O Senhor nos coloca em marcha, abrindo o mar diante de nós outros. Não pensei vós outros, irmãos, que o Senhor tem agrado na injustiça, mas antes o Senhor levanta o pequeno diante dos grandes, o fraco diante dos fortes, e faz justiça invertendo a lógica dos presunçosos. Agradecemos ao Senhor por sermos vitoriosos na sua doutrina e não na dos homens maus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos lá, capítulo 3, módulo 3, página 128, encontros e desencontros. A fé que nos une nesse mundo globalizado e tecnológico que nós vivemos atualmente é um mundo de distâncias pequenas, né? O acesso à informação está cada vez mais próximo de nós, está cada vez mais difundido, acessível. Essa realidade nos permite contatar diferentes modos de pensar, muitas culturas diferentes, muitas narrativas, né? E conhecer variadas tradições religiosas, né? Eu mesmo sou curioso, toda hora estou pesquisando uma tradição religiosa diferente, né? Infelizmente, nem sempre o contato com a diferença produz bons resultados, né? Existe a incompreensão do diferente, a tentativa equivocada de impor determinadas ideias que dificultam um bom convívio e muitas vezes geram violência. E essa dificuldade de convivência, ela pode ser apontada como um dos motivos que levaram distintas tradições religiosas nos últimos anos à necessidade de estabelecer relações que favoreçam o diálogo e o enriquecimento mútuos, né? Então, por causa dessa problemática de relação entre os diferentes, alguns setores religiosos buscaram, né, regras de convívio, buscaram estabelecer pontes, né? Que é o diálogo ecumênico e também o diálogo interreligioso. O diálogo ecumênico é o relacionamento entre as igrejas cristãs, né? As igrejas que acreditam na pessoa de Jesus, então buscam, como elas têm uma base comum de fé, apesar de muitas terem grandes diferenças, o comum é Jesus. Então elas buscam dialogar para terem paz e buscarem um mundo mais fraterno e justo. E o diálogo interreligioso, que é o mantido entre as diferentes religiões, mesmo que não tenham nenhuma relação, né? Por exemplo, o budismo com o cristianismo não tem nenhuma relação. A relação que tem é que são pessoas, seres humanos, buscando algo melhor. A pluralidade religiosa é uma característica bem forte aqui no Brasil. E é comum nós encontrarmos pessoas dentro da nossa própria família, nosso círculo de amigos, né, que tem diferentes tradições religiosas, né? Eu mesmo, na minha família, tem gente de umas 5 ou 6 religiões diferentes. Deve ser assim com vocês também. E sendo assim, né, muitas lideranças religiosas, organizações não governamentais, né, que são as ONGs, estudiosos de religião, né, e mesmo o poder público procuram conciliar, né, os aparentes antagonismos, né, as diferenças, as oposições e criar um ambiente de debate saudável em torno das questões importantes que afetam a sociedade, né? Por isso que houve o surgimento do diálogo interreligioso, que é o tema da nossa matéria, né? O diálogo ele é importante porque aproxima as pessoas de distintas tradições religiosas.
esse tipo de diálogo é fundamental, por meio deles conseguimos construir uma convivência pacífica, esclarecer dúvidas e superar preconceitos, né? Infelizmente, nem sempre as iniciativas de diálogo ecumênico e interreligioso são entendidas e apoiadas, né? Muitas pessoas são contra, não compreendem a riqueza que existe na pluralidade religiosa, por isso a intolerância é sempre bem próxima de nós. Há quem insiste em não respeitar aqueles que têm e praticam uma fé diferente da sua, né? O Brasil tem lei, a lei número 7.716 de 1989, né? Ela define como crime preconceito praticado por intolerância racial, étnica, religiosa ou de nacionalidade, né? Ou seja, ter preconceito com alguém porque é de uma cor de pele diferente, de uma etnia, né, diferente, de uma religião diferente ou de uma nacionalidade. E essas condutas, se praticadas, né, no acesso a cargos, emprego, meio de transporte, estabelecimento público ou privado, negativa de atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público em geral tem sanções legais, né? O racismo mesmo, cor de pele, é crime inafiançável, 2 anos. A pessoa é condenada a 2 anos de cadeia e não dá para pagar fiança. E, bom, falando de cristianismo, ser ecumênico é conversar com outros cristãos, né? Entender que o cristianismo não é exclusividade da sua igreja, né? E saber enxergar que outras religiões, outras denominações cristãs também fazem coisas boas, né? Que Jesus não é exclusividade de ninguém. Ninguém é dono de Jesus, né? No mundo, o grande desafio das pessoas é ultrapassar a realidade do individualismo e da indiferença, né? Os líderes e os seguidores das diversas tradições religiosas, eles devem comprometer-se, né, com o verdadeiro diálogo, visando uma sociedade mais justa e mais pacífica, né? As palavras e as ações de Jesus inspiram muito, né? Tem um trecho do Evangelho que eu acho que talvez seja o mais bonito. Eu já disse muitas vezes que é o que eu mais gosto, mas eu não sei. Mas esse trecho do Evangelho eu acho maravilhoso, que é o do bom samaritano, né? Os samaritanos eram um povo que vivia na parte do norte do atual Israel, né? Os samaritanos, eles tinham parentesco com os judeus, eles eram mistura dos antigos israelitas com povos vizinhos. Eles acreditavam no mesmo Deus, mas de uma forma diferente. Então, os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos também não gostavam dos judeus, né? Eu vou dar uma lida aqui no trecho da Bíblia, no livro de Lucas, versículos 30 a 34. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando o semi-morto. Casualmente, descia por este caminho um sacerdote. Só uma paradinha, gente. Sacerdote eram os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Só eles que podiam fazer o culto a Deus no templo de Salomão, né? Então eles eram os mais importantes no culto a Deus. Então alguém que seria o responsável pelo relacionamento direto entre o povo de Israel e Deus, né, viu essa pessoa espancada, sem roupa e semi-morto no caminho, né? Então, continuando. Viu-o e passou adiante. Então, o sacerdote não fez nada. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. O levita, gente, era um descendente da tribo de Levi, que era a tribo de Moisés e de Arão, né? Ou seja, ele também era do templo. O levita também era um religioso, assim como o sacerdote. Os levitas eram responsáveis pela música do templo. Ou seja, tanto o sacerdote quanto o levita eram pessoas consideradas sagradas entre os judeus. E os dois viram o espancado e assaltado, que era judeu também, né? Então o levita, continuando a leitura, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. Ou seja, a pessoa do povo que era odiado pelos judeus que socorreu aquele
assaltado o judeu, que se não fosse socorrido estaria morto. Né? Na continuação dessa passagem bíblica, o samaritano pagou todas as despesas médicas do judeu que foi assaltado e estava espancado, e ainda disse na hospedaria: se for preciso gastar mais alguma coisa, eu vou voltar aqui e eu pago a diferença. Né? Então a gente vê aí que a compaixão vem muitas vezes de pessoas de outras religiões. Né? Por isso que Jesus disse que o importante é fazer o bem sem olhar a quem. Né? Então a identidade religiosa ela não se afirma por meio da exclusão de outra religião ou por oposição a ela, e sim vivendo em comunhão com outras tradições e expressões de fé. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, contra a ditadura militar se uniram pessoas de outras religiões. Né? Por exemplo, o Rabino Sobel se uniu com o reverendo James Wright, que era evangélico, né? E com o cardeal católico Dom Paulo Evaristo Arnes. Os três se uniram quando houve o assassinato do Vladimir Herzog, né? O Vladimir Herzog, na verdade, né? Herzog foi assassinado pela ditadura militar e esses três se uniram numa missa interreligiosa, né? Pela alma do Vladimir Herzog e também exigindo que o Brasil voltasse ao seu período democrático, né? E uma coisa choca muito o Brasil, porque é um país que tem tanta gente de tantas religiões diferentes, né? A gente vê na nossa sala de aula, uma sala de aula com pouquíssimas pessoas, não chega a 30 alunos. Quantas pessoas tem de religiões diferentes? Entre os professores, quantas religiões diferentes? E a gente tem visto que nos últimos anos tem havido depredação de igrejas católicas, depredação de centros espíritas, depredação de sinagogas judaicas e principalmente depredação de terreiros de Umbanda e de Candomblé. Né? Quem que está mandando as pessoas quebrarem templos de religiões diferentes? É isso que a gente quer saber. Né? E por último, para encerrar a nossa aula, vai uma fala muito bacana do teólogo católico Leonardo Boff. Né? O Leonardo Boff, quando ele conheceu o Dalai Lama, que é o líder espiritual do budismo tibetano, ele perguntou pro Dalai Lama qual que é a melhor religião, né? E aí ele pensou que o Dalai Lama ia falar que é o budismo tibetano, né? Ou as religiões orientais, que são muito mais velhas que o cristianismo. Aí o Dalai Lama pensou um pouquinho, deu um sorriso, olhou nos olhos do Leonardo Boff e disse: a melhor religião é aquela que te faz melhor. E aí o Leonardo Boff ficou espantado. E aí ele perguntou de novo pro Dalai Lama: e o que me faz melhor? Aí o Dalai Lama respondeu: aquilo que te faz mais compassivo, né? Aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião. Gente, a melhor religião é aquela que faz você amar o seu coleguinha, faz você amar a sua família, amar os bichinhos que você tem em casa, faz você amar os seus professores. Vamos nos amar, gente. Amor. Amor é a palavra de Deus para todos nós. E assim a gente vai encerrando essa nossa aulinha, beleza, galera? Vamos respirando, ouvindo a musiquinha, barulho de água, agradecendo a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Graças a Deus. Até mais, galera. Uou!